E aí, povo? Boa tarde, bom dia, seja lá que horário vocês vão assistir esse vídeo, tudo bem com vocês? Tô devendo esse vídeo pra falar pra vocês como que foi as minhas gestações. Tentei fazer uma live, mas não consegui. A vida corrida, cheia de intempéries, né? Cheia de contratempos e tempos. E se eu vou agora lá dentro fazer uma maquiagem, me arrumar bem pra fazer esse vídeo, não vai sair de novo, tá? Então vai ser assim mesmo, com o nenê aqui, ó, com o José aqui, fazendo um aterramento, né, José? Estamos fazendo um aterramento aqui, né? Ó o aterramento do José. Tô aterrando aqui, gente. Tô aterrando. Gente, queria fazer esse vídeo pra falar pra vocês como que foi as minhas gestações, tá? Eu tive 4 gestações, 4 histórias completamente diferentes, tá? E queria dar um olhar pra vocês do meu olhar hoje como doula para as minhas gestações, né? Pra quem não me conhece, meu nome é Samara, eu sou doula, sou educadora perinatal, sou especialista em parto. E eu trabalho com mulheres, ajudando as mulheres a ter um parto normal com menos dor, ter um parto normal mais rápido, ter um parto normal e ser respeitada, não passar por violência obstétrica, né? Ter o parto do jeito que Deus mesmo sonhou pra você, tá? Saber se preparar, saber chegar bem lá pro dia do teu parto, tá? Então, pra começar a história, né? Eu engravidei pela primeira vez com 17 anos de idade. 18 anos de idade, perdão, 18 anos. Engravidei porque esqueci a pílula anticoncepcional, né? Eu e o Marcos namorávamos há 1 ano e pouco e eu esqueci a pílula e engravidei. E assim, eu demorei pra entender que eu tava grávida, tá? Até vou falar um pouquinho mais disso no segundo vídeo, no próximo vídeo onde eu vou falar da minha segunda gestação. Mas assim, eu demorei um pouco pra me tocar que eu tava grávida. Por quê? Porque já tinha acontecido de eu ficar sem tomar anticoncepcional um tempo e a minha menstruação não descia certo, sabe? Muito desregulada, um mês vinha, outro mês não vinha. E aí eu comecei a tomar comprimido pra regular. E aí esqueci o comprimido, esqueci 1, esqueci 2, esqueci 3. Eu e o Marcos, assim, a gente não tava morando junto todos os dias da semana, então acabou que ficou. Podem brincar, meu bem. Podem brincar, tá bom? Aí, quando eu vi, não veio um mês, mas pensei, né? Sei lá, pode ter acontecido alguma coisa. Passou outro mês, não veio, aí fui procurar, fui ver, né? Fui fazer um exame pra ver. Procurei o postinho de saúde, né? E fiz um beta-HCG de sangue. Nem sabia que existia teste de farmácia pra ver se tava grávida, né? E aí, levou uns 15 dias pra mim pegar o resultado do exame, pra vocês verem a cabeça da criança, né? E quando eu fui pegar, deu positivo. Aí, foi aquela coisa, né? Uma gestação, uma menina muito imatura, muito nova, né? Uma gestação que não foi planejada, nada, né? E aí, quando eu estava de 16 semanas, eu comecei a passar mal numa sexta-feira à noite. Eu até estava jantando na casa de uns amigos, né? E comecei a passar mal numa sexta-feira à noite. E o meu marido tinha sofrido um acidente. Detalhe, né? Meu marido tinha sofrido um acidente de moto e tava praticamente acamado, né? Na casa da minha sogra. E eu fiquei sabendo que tava grávida. Inclusive contei pra ele que eu tava grávida lá no hospital quando eu fui visitar ele. Levei uma chupeta assim embrulhadinha pra ele. E aí comecei a passar mal numa sexta-feira à noite. Dor no abdômen, dor nas costas, cólica, né? Aquelas primeiras contrações. E aí fui pra casa. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, né? Minha mãe e meu pai estavam juntos, né? Nesse local com esses amigos. Quando eu cheguei em casa, contei pra mãe. A mãe falou, tem que cuidar. Se continuar, tem que ir pro hospital. Aí eu fui deitar. E quando eu fui no banheiro, antes de deitar, né? Eu vi sangue na calcinha. Mas era pouquinho, muito pouco. Aí fui deitar, dormi, passou, né? De manhã cedo, quando eu acordei, bem de madrugadinha, acordei com muita cólica, muita dor, muito desconforto, né? Não era um desconforto, era dor mesmo, cólica, contração, né? E aí fui no banheiro e aí veio aquele rio de sangue, né? E aí eu falei pra mãe, a mãe falou, não é normal, vamos pro hospital, né? Aí foi ela e meu pai junto, né? Era o primeiro neto da minha mãe e do meu pai, né? Eu muito nova, minha mãe e meu pai foi me levar.
Aí me levou no hospital. Quando cheguei lá, o médico falou que eu já tinha perdido, né? E aí eu fiquei internada lá. Foi um tempo, assim, foram alguns dias da minha vida que eu achei que não tinham tido tanto impacto sobre a minha vida, porque depois eu saí de lá, minha vida seguiu e tal. Mas, depois de muito tempo, assim, eu vi quantas marcas aconteceram em mim naqueles dias, sabe, que eu fiquei lá no hospital. E eu vou contar pra vocês por quê. É assim, você ficar lá no hospital frio, né, um lugar frio, ser sozinha, ser novinha, né? Tipo assim, eu não tinha planejado aquele filho, sabe? Eu e o Marcos, a gente não tinha falado ainda sobre ter filhos, né? A gente não era nem casado ainda, a gente não tinha falado sobre ter filhos. Mas a partir do momento que a gente recebe aquele positivo, né? Que a gente vê lá o positivo, a gente cria expectativa, né? A gente já ama desde aquele momento. Então, assim, eu queria, né? Eu queria aquele filho, eu queria aquele bebezinho. E assim, saber que tinha morrido e sei lá, sabe, assim, ficava aquele sentimento, sabe, de que eu não tinha cumprido, eu não tinha feito o que eu devia fazer, que eu não tinha cuidado com o que eu devia de ter cuidado, sabe. E aí ficou. Aí passou um tempo, assim, aquele tempo que passou ali, aquelas contrações, eu lá sozinha, né, até porque nem podia, naquela época nem podia ficar ninguém junto, né. E aí, o bebezinho nasceu, mas não nasceu a placenta. A placenta não. Sei que precisou curetar, né? Não saiu tudo, precisou curetar. Foi muito difícil, sabe? E aí, tipo assim, você se depara com a frieza das pessoas, sabe? Porque as pessoas, assim, muitos profissionais não são exatamente profissionais, né? Eles te tratam mal, falam de um jeito grosseiro com você, sabe? Comigo, pelo menos, falavam. Assim, sabe? Aí eu lembro que o médico corretou e tal, né? E aí eu voltei pro quarto, fiquei mais um dia em observação, né? No outro dia ele veio pra me dar alta e ele falou assim: agora, se você não quiser passar por isso de novo, você não esqueça mais o anticoncepcional. Bem assim ele falou comigo, sabe? Grosso, estúpido, sabe? E aquilo me marcou muito, sabe? Eu lembro que depois que ele saiu de lá, do quarto, eu chorei copiosamente, sabe? Eu chorei muito. E aí me veio assim na minha cabeça, eu nunca mais vou passar por isso. Não dessa forma. Não dessa forma, né? Porque... Enfim, sei que me veio isso na cabeça, né? Eu nem sabia o que Deus tinha preparado pra mim, os desígnios dele pra minha vida. E aí, depois disso, né? Vim pra casa, me recuperei, né? Fiz a quarentena, né, que a gente sabia, eu tinha aprendido, né, as mulheres falavam que tinha que fazer a quarentena que nem se tivesse um bebezinho. Outro detalhe, juntei leite, tá, então eu tinha só 16 semanas, mas veja como o nosso corpo já tá preparado, né, então meu peito encheu, assim, não ficou cheião, né, mas eu tinha leite e tal, e foi uma recuperação bem demorada. Depois desse parto, né, ficou algumas marcas em mim, porque depois disso eu tive candidíase de repetição muito séria, sabe? E eu nunca tinha tido até então. Então depois disso, muitas vezes eu tratei candidíase de repetição. E agora, desde 2023, que eu descobri que isso tinha ligação com aquele parto, né? Então, enfim, foi isso, né? Aí vim pra casa, me recuperei e aí eu senti o desejo de ter um filho, né? Só que aí aconteceu o seguinte, eu comecei a trabalhar no postinho aqui, sabe? Comecei a trabalhar como concursada, né? Fiz um concurso, passei e comecei a trabalhar aqui no postinho de saúde. E aí eu comecei a ver uma perspectiva diferente de gestação, sabe? Eu comecei a ver a gestação com mais cuidado, uma coisa que eu não conhecia antes, né? Tipo a questão dos exames e tal, né? E depois na minha segunda gestação que eu descobri o que possivelmente foi a causa do meu primeiro aborto, que eu vou falar pra vocês no próximo vídeo, tá? Vou explicar pra vocês o que possivelmente foi a causa do meu primeiro aborto. E assim, a importância de começar um pré-natal cedo, sabe? A importância de você fazer os exames logo no começo, né? No primeiro trimestre ainda, né? Mas isso eu vou deixar pro segundo vídeo,
tá? Mas o primeiro vídeo era isso que eu queria trazer pra vocês, era essa história que eu queria contar pra vocês, assim, passei muitas dificuldades naqueles dias, foram dias muito frios, assim, na minha vida, eu sou sanguínea, né, sou de temperamento quente, eu sou... Oi! E assim, esses dias foram muito difíceis pra mim. Talvez você também esteja passando por um tempo assim, né? Por um tempo difícil. E às vezes você olha pra esse tempo difícil e você pensa assim, meu Deus, como é que isso vai passar, né? Eu queria tanto esse filho, eu queria tanto esse bebê, né? Quando é que esse tempo vai passar? Mas esse tempo passa. E por mais que a gente pense assim, às vezes, que a gente está sozinha no mundo, que a gente está num lugar frio, sozinha, abandonada, a gente nunca está sozinha, né? Deus sempre está cuidando de nós, Ele sempre está preparando a nossa história. A gente não consegue enxergar os capítulos lá da frente, sabe? Eu, naquela época, eu não conseguia vislumbrar, olhar, ver a minha vida que seria hoje, sabe? E também não conseguiria ver tudo que eu iria passar, porque eu passei poucas e boas, sabe? Eu sei assim que eu quero dizer pra vocês, quero deixar pra fechar esse vídeo aqui, que se você tá passando por isso, se você passou por uma perda gestacional, se não importa de quantas semanas foi, tá? Porque eu ouvi muito isso, sabe? Que bom que foi no começo. Olha só a mentalidade das pessoas, né? Muitas pessoas me disseram assim, que bom que foi no começo, porque fosse mais pra frente você ia sofrer mais, né? Imagina, pra uma mãe que perde um filho, gente, a gente não fala isso, né? Porque... seja quantas semanas forem, a gente sempre vai sofrer. Seja de 5, 10 semanas, seja lá de 40 semanas, o nosso sofrimento sempre vai ser grande, né? E hoje eu vejo que isso foi necessário para mim ser quem eu sou hoje, né? Mas, assim, isso que eu queria deixar para vocês, tá? Pensem o futuro muda, né? Nada é certo, nada tá marcado a ferro que não possa mudar, né? Então, assim, o meu olhar de doula hoje, como doula formada, né? Se eu pudesse dar um conselho para aquela Samara lá atrás, aquela mãezinha que perdeu o bebê, seria de procurar antes, né? De ter cuidado, né? Mas eu tipo assim, eu não tive cuidado porque pra mim, eu não conhecia, eu não sabia a importância, entende? Quando eu falo do meu trabalho de doula aqui na internet, e às vezes as pessoas não dão bola, não é por maldade, é porque não conhecem e não sabem o que eu faço, não sabem como é o meu trabalho, não sabem a transformação que eu gero, entende? Não sabe o quanto é importante você ter um parto feliz, você ter um parto respeitoso, você ter um parto onde as pessoas vão estar ali para te ajudar, não para te violentar, né? Então, era isso que eu queria deixar pra vocês, tá? Essa foi a minha primeira gestação e eu vou fazer um vídeo pra falar mais sobre a minha segunda gestação, pra falar pra vocês como que foi, como que foi que a gente desejou ter o Lucas, né? Que aí ele nasceu e tal, e aí eu vou conversar mais com vocês no próximo vídeo, tá bom? Se esse vídeo foi legal pra você, curte, tá? Deixa o teu comentário aqui embaixo se você quiser saber alguma coisa, se você... tá? Me segue lá no Instagram também, tá bom? Samara Sam125. Me segue lá no Instagram também. E aqui nesse canal não vai ter só vídeo de parto não, tá? Esse canal do YouTube é meu, aqui eu vou postar o que eu quiser, tá bom? Vou postar porca pra vocês, vou postar a minha vaquinha pra vocês verem, vou postar minhas crias pra vocês verem, minhas crias cheirosas. Ai, gente, pensa de cria celosa. Pensa de que é celosa, isso aqui que é celosa. Oi, Gui. Oi, gente. Diga oi. Diga oi, gente. Diga oi, gente. Esse vídeo não podia terminar sem mim. E eu tô aqui fazendo um treinamento, adquirindo vitamina S. Sujeira. É vitamina S. Sujeira. É isso? É isso? Então é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Deixe seu comentário aqui. Se você conhece uma amiga que talvez precise disso que eu falei aqui nesse vídeo, manda esse vídeo pra ela, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe.